Se você tem planos para o futuro, procure o BRDE, porque o BRDE é um banco diferente. Aqui, ao invés de depositar dinheiro, você deposita sua confiança, seus sonhos e seus projetos. E tudo isso retorna na forma de desenvolvimento sustentável, empregos, renda e novos negócios. Porque onde tem o sonho virando realidade, tem a mão do BRDE. Boa tarde a todos, eu sou Heloísa Garret, presidente do LIDE Paraná, e hoje nós damos início a uma série de discussão sobre logística. Logo que nós tivemos que pausar as nossas agendas presenciais, o LIDE Paraná foi pioneiro e lançou esse formato de evento, a websérie, que diferente de uma live, nós abrimos uma discussão reunindo especialistas para um debate propositivo. E após essa discussão ao vivo que nós estamos fazendo aqui hoje, esse conteúdo que é sempre muito rico, que nós trazemos essas personalidades, autoridades para o debate, esse conteúdo fica disponível em nossas plataformas e pode ser compartilhado, pode ser consultado. E como muitos de vocês que nos acompanham sabem, o sistema LIDE ele é feito de unidades nacionais e internacionais, que tem como vocação construir um ambiente para promoção de negócios. Nos últimos meses, nós fomos surpreendidos por uma pandemia. E além de uma crise de saúde pública, nós estamos enfrentando uma crise financeira sem precedentes. E como falar de inovação, produção industrial e comércio internacional, agricultura, se não discutirmos o nosso gargalo logístico? Foi pensando nisso que as unidades do LIDE Paraná, Mato Grosso e Santos se unem para tratar desse tema, a logística. E começamos hoje com esse webinar, com os meus colegas presidentes do LIDE Mato Grosso, Evandro César, Jarbas Marques, presidente do LIDE Santos, e nosso especialista em logística, o Francisco Vuolo, da LOSC. E o nosso convidado, o CEO do LIDE China, José Ricardo dos Santos Luz. A China, que é o principal parceiro comercial do Brasil. Vocês que nos acompanham nessa tarde podem fazer suas perguntas pelo chat, que eu vou mediar esse bate-papo. Boa tarde a todos. Vuolo, boa tarde. Vou começar. Boa tarde. Boa tarde, Evandro. Boa tarde, Vuolo. Boa tarde, Jarbas. Boa tarde, José. Boa tarde, Lu. Satisfação com você e com todos. Vuolo, eu vou começar por você. Você que foi o grande mentor dessa ideia, o nosso grande motivador, né? A gente vem discutindo essa temática de logística com você há algum tempo. Vou começar com você. Vuolo, você pode nos situar sobre a importância de uma entidade como o LIDE, que representa a iniciativa privada, assumir essa frente e discutir com uma proposta propositiva a logística aqui no Brasil, especialmente no estado do Paraná, Mato Grosso, que são estados co-irmãos, e Santos, que é uma região tão importante para a logística no Brasil, como o Porto de Santos? Assim, primeiro eu quero cumprimentar a todos, agradecer a oportunidade da gente estar fazendo esse bate-papo, cumprimentar o Evandro, o Jarbas, o Zé Ricardo, você, toda a equipe, e dizer que é um desafio muito grande falar de logística em nosso país. Tá? A história da logística, ela vem ao longo dos anos sempre de variáveis muito pontuais, e hoje nós estamos dentro de um estágio onde mais do que nunca precisamos pensar a logística de forma integrada. E por isso, não há como desenharmos todo esse processo como instrumento de melhor maneira como o LIDE. O LIDE é um grupo de empresários, uma ação pioneira que acontece não só em nosso país, mas em nível internacional. São experiências que nós podemos compartilhar com outros países, como vai ocorrer hoje aqui com o LIDE China, tá? E, sem dúvida alguma, podemos extrair do LIDE propostas significativas para apresentar aos governos, tanto o atual como os futuros, que possam promover desenvolvimento e planejamento de forma integrada. Sempre se pensa modal de transporte de forma isolada. É o pessoal da rodovia pensando o que é melhor para a rodovia, para os caminhões, ferrovia pensando o que é melhor para a ferrovia, hidrovias quase não se pensa em nosso país, os portos ficam atuando de forma isolada, ainda sob a tutela da gestão pública. Enfim, esses elementos como um todo
são um elemento de um desafio muito grande que o Brasil precisa repensar e usar o LIDE, trabalhar junto com o LIDE, ter a participação do LIDE, vai ter a assinatura embaixo para podermos escrever uma nova página na logística em nosso país. Especificamente para Mato Grosso, de maneira muito diferenciada. Nós estamos no centro da América do Sul, temos aqui a maior produção de grãos, nós temos aqui um clima absolutamente irregular, onde você produz 100, colhe 99. Temos um Mato Grosso num país continental, num estado continental. Dentro do nosso estado, nós temos o equivalente a 3 países. Nós temos aqui 900 mil quilômetros quadrados. Cabe dentro do Mato Grosso 3 Itálias. E, a cada ano, o crescimento do nosso estado ele é um diferencial em relação ao crescimento do país. E o desafio nosso aqui é continuar a produzir, mas produzir e ter competitividade da porteira para fora. Dentro da porteira para dentro das fazendas, nós fazemos a nossa parte. Precisamos fazer com que também os custos que existem de frete e tudo mais possam ser diluídos e o Estado nosso e o nosso país, por consequência, se tornar mais competitivo no cenário nacional e no cenário internacional. E daí o desafio. Tá? Então, quando nós sentamos com o Paraná, quando sentamos com Santos, aqui com o Evandro, com o LIDE Mato Grosso, para podermos desenhar essa discussão, iniciar esse processo de bate-papo, para buscar alternativas e, dentro do planejamento que nós estamos promovendo, a ideia também é de extrair das nossas reuniões, dos nossos entendimentos, um documento onde possamos apresentar pelo LIDE de forma oficial como uma alternativa para planejamento logístico dentro do nosso país, já que estaremos aqui junto com grandes líderes empresariais que vivem a dificuldade no dia a dia, e é só quem vive a dificuldade no dia a dia que sabe apontar também as soluções para poder avançar nos problemas. Então, num primeiro momento, essa visão que nós temos, quero dizer que estamos numa expectativa muito positiva para podermos buscar alternativas, e buscar alternativas para Mato Grosso não podemos pensar apenas no nosso estado. Nós precisamos pensar os diversos corredores do nosso país. Iniciamos essa discussão em relação aos corredores com o Paraná e com Santos, que representam praticamente 80% do escoamento da produção do estado de Mato Grosso. Perfeito, obrigada, vô. Evandro, Mato Grosso, né, como o vô acaba de dizer, escoa grande parte da sua produção agropecuária pelas estradas aqui do Paraná. A gente tem alguns gargalos, né, tanto nas ferrovias, que a gente tem aí um histórico e promessas, né, que vão sair do papel. A gente tem gargalos logísticos, né, a gente aguarda investimentos há alguns anos, né, algumas décadas no sistema ferroviário do Paraná, a duplicação de algumas rodovias importantes. Gostaria que você explicasse um pouquinho o que nos motiva a fazer essa agenda conjunta de discussão. Oi, Elô, boa tarde a você, boa tarde aos nossos amigos aqui e todos os que nos assistem. Diferentemente de outros indicadores da economia, que acumulam perdas em razão da pandemia do Covid-19, a safra nacional de grãos bate recorde, novo recorde. São aproximadamente 240 milhões de toneladas em 2020, segundo estimativas da LSPD, divulgada pelo IBGE. Isso corresponde a um aumento de 2,3% em comparação com a safra de 2019. Mato Grosso estima 35 milhões de toneladas e o Paraná 20 milhões de toneladas, novo recorde do estado do Paraná. Né? Nos tantos webinars que a gente tem participado, né, como ouvintes, a gente ouve declarações como a do ex-ministro Roberto Rodrigues, né, acerca de que o Brasil precisa pensar grande. E quando ele fala em pensar grande, ele fala que mercados, além, com todo respeito ao mercado da China, existem pelo mundo e devem ser explorados, né, como os da África, do Oriente Médio e até da Índia. Né? E, segundo declarações do ministro também, existe uma mudança significativa, e a pandemia fez isso, sobretudo em fatores ligados à agricultura e à agricultura mundial, né? A proibição, por exemplo, da exportação entre países com fechamento de fronteiras, né? A proteção
da agricultura local, a alteração evidente dos hábitos de consumo de todos nós, né, os hábitos alimentares, né, o que conclui ele dizendo com a tendência ao aumento de produção de alimentos para fazer com que a demanda seja atendida. Bom, nós estamos falando de alimentos, estamos falando de aumentar a produção, estamos aqui na iminência de colher uma super safra, né, definitivamente. Nós vamos falar, evidentemente, de logística e dos desafios, né? O grande desafio, o grande gargalo da agricultura brasileira é a logística. O sonho dos agricultores, desde que me faço presente aqui no Mato Grosso, nos idos de 94, vim para cá trabalhar, é o escoamento férreo, né? E nós teremos oportunidade nesse projeto de discorrer acerca do tema com o Francisco Luolo, que está aqui hoje com a gente, que preside o Fórum Pró Ferrovia e que tem no sangue, na família, a ligação íntima com o tema e de longa data. O Luolo nasceu, com certeza, ouvindo o tema ferrovia e vai poder trazer muita contribuição para a gente nesse sentido. Projetos como do Instituto Engenharia, que abro aspas aqui para definir, ocupação sustentável do território nacional pela ferrovia associada ao agronegócio, com certeza devem aportar nos debates e auxiliar tomadas de decisão, tanto da União quanto dos governos dos nossos estados. Nós vimos essa semana, após as discussões em torno do tema, o anúncio por parte do Ministério da Infraestrutura e da Agência Nacional de Transportes Terrestres da renovação antecipada do contrato de concessão da Rumo Malha Paulista, e que hoje, inclusive, dito pelo Luolo há pouco aqui no nosso bate-papo, num evento com o Ministério da Infraestrutura, o governo de Mato Grosso ouviu do ministro e dos agentes que estavam na reunião que a ferrovia os trilhos devem finalmente chegar a Cuiabá e seguir, como bem provável, para o norte do estado. Norte, que foi recentemente beneficiado com a conclusão da BR-163, levando até o porto de Miritituba, e que, segundo o IMEA, esse ano de 2020, a tendência é que, pela primeira vez, se registre metade das exportações de grão pelo norte e a outra metade aí nos portos do sul. E que, por outro lado, tem como tendência, tem como primazia a questão dos fertilizantes, então há um balanço, até um aumento de volume, isso vocês podem falar melhor que eu, dos portos de Paranaguá e de Santos. O Jarbas está aqui com a gente também. Bem, a logística vai nos impor, o debate sobre a logística vai nos impor a tecnologia, o 4.0, ou o 4,5, ou o 5, que a gente estava brincando e comentando há pouco, que está intimamente ligada à Revolução Industrial, ou à quarta Revolução Industrial, tudo embasado em tecnologia, Big Data, Internet das Coisas, nuvem, enfim, cenários que as indústrias passam, e que vão necessariamente ou caminhar para enxugamento, para personificação, para eficiência, para redução de perda, para precisão na análise de dados, para diminuição do custo, para satisfação do cliente como um todo, ou seja, quebras de paradigmas aí na transformação das operações a partir de investimento em pessoas, processos e tecnologia, que nós bem falamos. Então, nós temos, e ainda, vamos lá, para não me esquecer aqui, estava brincando com o Luolo, se a logística era 4.0 ou 5.0, e aí o 5.0 está denominado a sociedade 5.0. Mas na logística, segundo alguns autores, os drones estão fazendo esse papel, ou seja, veículos não tripulados, fazendo com a logística da cidade a distribuição de cargas, por meio desses novos equipamentos que a gente vai ver daqui um pouco nas janelas das nossas casas, nossos prédios aí. Então, estes tantos assuntos, com certeza, vão motivar os próximos episódios desse contexto todo que nós trouxemos aqui e vão lá desencadear no Fórum de Logística diversos temas que a gente está se propondo. Então, para resumir aqui, o propósito foi pensado de forma conjunta, nós resolvemos encaminhar esse projeto com episódios, com esse que se inicia hoje, até chegarmos ao Fórum LID Unidades de Logística Integrado, e o alinhamento no sentido de elaborarmos um documento propositivo de interesse coletivo, como o Luolo também já bem disse, a ser direcionado à União e aos nossos respectivos governos estaduais. Então, eu estou muito animado, muito feliz, o Jarbas deu o pontapé inicial
nessa questão toda, iniciou lá o Fórum de Logística em Santos, nos convidou, né, nos aproximou para essa questão toda, você comprou a ideia, né, estamos aqui desenvolvendo o trabalho, o Zé Ricardo foi chamado e se mostrou muito, muito feliz de estar aqui conosco, né, a China é um grande parceiro comercial brasileiro, né, o Volo é o nosso mentor, vai ser o curador de todas as etapas do evento, então é isso, me devolvo a palavra, muito satisfeito por estar aqui nessa tarde, trocando as ideias iniciais em torno do projeto que a gente discutiu junto, né, que está nascendo hoje, né, em conjunto. Obrigado, Elô. Obrigada, Evandro. É um start, né? Então, só lembrando que vocês que estão nos acompanhando, se vocês tiverem dúvida, quiserem contribuir, o chat está aberto aqui para contribuições e questionamentos. Jarbas, como o Evandro disse, né, você fez o primeiro fórum do setor logístico regional em Santos e foi um evento super bacana, teve uma audiência fantástica e trouxe grandes nomes. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência e o que também nos motivou a trazer essa discussão para o Paraná e Mato Grosso, né? Como foi essa experiência e os principais pontos que foram levantados para a gente abraçar essas demandas para o segmento, fazer essa ponte entre o setor público e o setor privado. Obrigado, Elô. Boa tarde a todos que nos assistem, José Ricardo, Vuolo. Boa tarde, Evandro. É um prazer sempre estar com vocês. E tudo começou, na verdade, ano passado, né? Santos tem o maior porto do Brasil. Entre 30% e 40% de tudo que se exporta no Brasil passa por aqui. E todo evento que tem em Santos sobre logística fala só do porto. A nossa preocupação, ano passado, é discutir a logística de uma forma mais ampla, não só porto. A gente tem aqui, além do porto, tem as rodovias, tem as ferrovias, tem aerovias, a gente está aqui com 3 aeroportos por abrir aqui na região, tem transporte de pequenas encomendas. Então, no final do ano passado, nós decidimos fazer um fórum. Esse fórum, inicialmente, ia tratar de logística e de mobilidade. Aí nós entendemos que estão muito próximos, em algum momento elas se encontram, mas são 2 temas muito diferentes para reunir num único dia. Então, nós optamos em fazer um evento de meio-dia de logística. Final do ano passado, eu recebi a visita do Evandro, e falando desse projeto, o Evandro falou, poxa, mas Mato Grosso tem que estar junto. Boa parte do que passa aqui em Santos vem do Mato Grosso. Eu falei, poxa, então vamos manter esse primeiro modelo, a gente vai fazendo já com a contribuição de Mato Grosso, aí veio a Elô em seguida, a Heloísa Garret, e a gente falou, então vamos fazer um projeto maior. Então, fizemos o primeiro, foi um sucesso. A gente mudou de um seminário de 4 horas presencial, em função da pandemia, a gente fez um evento de 2 horas. Foi o maior evento de Santos, então desses a gente tem tido eventos muito interessantes, com muita gente, e foi o maior evento. E nós trouxemos pessoas de várias matizes de logística. Então, veio da ferrovia, o Volo estava lá como um dos nossos debatedores, veio de transporte de logística de caminhões e aviões, veio o aeroporto, veio rodovia, veio o porto, propriamente dito, e foi um debate muito bacana. E veio o Estado também discutir. Esse nosso primeiro encontro é um encontro que aqui no debate só estão empresas, né, pessoas representando a iniciativa privada, mas nos próximos virão pessoas da iniciativa pública. Inclusive está nos assistindo Pedro Garofalo, que é o presidente da União de Vereadores da Baixada Santista, são 9 municípios, então tem uma pessoa do setor público que está nos acompanhando, interessada no tema, agradeço já, Pedrinho, a sua participação aqui com a gente, e é muito importante que esse evento cresça. Então, a nossa intenção, inicialmente seriam fóruns isolados, mas aí a Heloísa trouxe a ideia de fazer os webinários, e cada 5 ou 6 webinários vão concluir um fórum, então a gente vai ter essa primeira rodada, vai ter uma segunda rodada. Esse evento, que seriam 3 unidades, já está trazendo China, que é o nosso principal mercado hoje de exportação e de importação, o principal parceiro comercial, às vezes maltratado, às vezes a gente fala umas besteiras aí como país, né? Mas acho que tem ainda muita coisa boa com a China para fazer. E, além desses, a gente tem a expectativa de trazer mais unidades. Só que o que a gente precisa? Nesse primeiro momento, dar essa continuidade, que está muito bacana, já teve o primeiro fórum, vamos fazer esses webinários, participar do segundo, e aí a gente vai trazendo mais unidades nacionais e internacionais, para que a gente discuta logística no país inteiro. Até lembrando, né, nosso país, a gente com essa crise tremenda, muita gente perdendo emprego, muitas atividades com muita dificuldade, mas quem está salvando o Brasil hoje é o agro e a logística, né? Muita parte da logística é diretamente ligada ao agro,
mas a logística está salvando. E a outra parte, o que a logística está ajudando? São aquelas pequenas entregas. Quando a gente está aqui em casa, peço uma pizza, esses dias minha filha quis comprar uma vitrola, ela pediu pela internet, falaram que em 10 dias chegaria, em 2 dias estava em casa a vitrola. Então tem um monte de coisa que está acontecendo porque a logística funciona bem. Nós temos, é um país de muitas diferenças, né? E uma das coisas que funciona bem aqui no país é a nossa logística. Só que ela é muito cara ainda, né? Hoje o custo do Brasil é muito alto. O que a gente precisa trabalhar? Trabalhar para maior otimização. Ela funciona bem, mas pode ser muito melhor e a gente pode trabalhar bastante esse custo da logística. E esse nosso debate aqui eu acho que é muito importante. A gente vai criando dentro do LEAD essa força do debate, trazendo o setor público e o setor privado, sempre com um acompanhamento muito forte da mídia, divulgando isso tudo que a gente está fazendo. Um pouquinho isso do que a gente começou por aqui, está seguindo por aí, com essas parcerias muito bacanas. Devolvo para você, Elô. Com certeza. Você comentou sobre esses investimentos, né, a importância desses investimentos nos modais, né, aumentar nossa malha logística para baratear o custo do transporte, né? Isso a gente ganha mais competitividade. E eu queria falar sobre isso com o José Ricardo, né? China, nosso principal parceiro comercial. O LEAD fez ano passado uma missão empresarial fantástica para a China. Esse ano nós iríamos, né, novamente agora em maio para a China. Infelizmente não fomos. Para uma missão super importante, abrindo novos mercados. O Paraná tem na China o principal mercado exportador, né, dos produtos paranaenses, e temos muito ainda a crescer no mercado com a China. E o José Ricardo, inclusive, tem feito algumas dobradinhas, buscado algumas oportunidades aqui para o mercado paranaense. Eu queria, Zé, que você falasse um pouquinho sobre o que investir nesses modais logísticos aqui na malha logística, aqui principalmente nos estados, né, Paraná, Mato Grosso e na região portuária, o que isso facilita para a nossa competitividade internacional. Olá, boa tarde a todos que nos assistem, aos empresários. Agradecer aí o convite para participar do LEAD Paraná Talks, junto aí com o LEAD Santos e com o LEAD Mato Grosso, nas pessoas dos respectivos presidentes. E estar com o especialista Francisco Vuolo aqui, transmitindo todo o seu conhecimento ao empresariado que hoje participa desse webinar. Falar um pouco sobre China, se o Jarbas, o presidente do LEAD Santos, me permitir, eu diria que o agro, a logística e a China têm salvado o Brasil, né? E eu falo isso não sobre um aspecto ideológico, longe disso, mas eu falo sobre o aspecto de números, né? A relação Brasil-China é uma relação que em 2018 e em 2019, respectivamente, foram de 100 bilhões de dólares. Se vocês acompanharem os números do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no primeiro trimestre, só em questão de carne de frango, houve um aumento de 55% das exportações para a China. Na questão da carne bovina, foi 124,7%. E na carne suína, 275% de aumento das exportações. A soja, a China correspondeu aí, ela foi o maior comprador de soja do país em 2019, correspondendo a 80%. Então, se acompanharmos a produtividade desses produtos agrícolas no Brasil de 2000 a 2020, foi aumentado em 76%. Para onde que a gente vai conseguir escoar, né, com toda essa dificuldade, né, na questão de infraestrutura? E a China ela tem experiência nesse ramo. Se analisarmos, por exemplo, só na questão de malha ferroviária chinesa, a China ela tem mais de 100 mil quilômetros de malha ferroviária, 30 mil quilômetros de trem-bala, né? Fazer um comparativo, por exemplo, de metrô, São Paulo e Rio de Janeiro, aí com 159 quilômetros, e Beijing e Xangai, que são as maiores capitais chinesas, com 1.300 quilômetros. Então, a China tem muito conhecimento, né, que pode compartilhar com o Brasil nessa questão do investimento na nossa infraestrutura. É importante analisarmos, por exemplo, no caso da última reunião dos BRICS, que aconteceu em novembro de 2019 em Brasília, o anúncio feito pela China de 5 fundos estatais
né, aptos a investirem mais de 100 bilhões de dólares aqui no Brasil. Em questão de investimento estrangeiro direto, a China, na última década, investiu 70 bilhões de dólares no Brasil. E grande parte, temos acompanhado que o investimento tem sido feito não só na área de energia e eletricidade, né, a energia elétrica, petróleo e gás, como também na infraestrutura. E os chineses têm acompanhado essas oportunidades também na área, por exemplo, de tratamento de água e esgoto, né? Mas vindo especificamente na área de infraestrutura, nos modais, a gente pode acompanhar aí investimentos da empresa CCCC, né, na construção, aí sendo sócia da construção do Porto de São Luís, a própria CCCC, junto com a CR20, construindo ali a ponte através de um sistema jurídico de PPP, parceria público-privada, na ponte que liga ali Salvador e Itaparica, né, um investimento de 5,3 bilhões de dólares. Então, eu só estou apresentando esses exemplos para vocês entenderem que, independentemente da ideologia, a relação Brasil-China é uma relação muito pragmática. E podemos aí observar e nos valer de mecanismos que o Brasil já tem, por exemplo, a COSBAN, que é a Comissão Sino-Brasileira de Concertação e Cooperação, que é um mecanismo político entre Brasil e China, é um mecanismo de diálogo, né? Para quê? Para trazer essa tecnologia, para trazer essa experiência. E, em paralelo à COSBAN, há também a possibilidade de absorvermos aí essa experiência que a China tem na área de infraestrutura, quando a gente fala sobre o plano estabelecido pelo presidente chinês Xi Jinping desde 2013 na questão do cinturão em rota, né, o Belt and Road Initiative, que é a retomada da antiga Rota da Seda. Antes, né, só concentrada na Eurásia, mas agora eles estão oferecendo esse plano de cinturão em rota para a América Latina. Esse plano, falando grosseiramente, é um plano Marshall, né, adotado aí pelos Estados Unidos no pós-guerra, mas turbinado aí em 40 vezes, né, em questão de tamanho. Já se sabe que já foi investido mais de $1 trilhão, né, pelo mundo, através dessa capacidade que a China tem, né, porque o plano Cinturão em Rota ele é mais do que um intercâmbio na tomada de infraestrutura, mas também de investimento e também de comércio. Então, acredito que o Brasil tem a possibilidade, por se tratar de um parceiro estratégico global, em absorver e trocar, ter um intercâmbio maior, aí, uma interface maior com o nosso maior parceiro comercial. Finalizo aqui essa minha apresentação só dizendo que a China é muito mais que um parceiro comercial do Brasil, né? Então, falar sobre infraestrutura é falar sobre diversas modalidades de intercâmbio, né? E uma delas que pode ser observado por nós e debatido futuramente é a questão também que fala sobre a infraestrutura, mas a infraestrutura de telecomunicação, a infraestrutura digital, que é o 5G, né? Onde que a China já domina aí 40% do mercado no mundo do 5G. Saber aproveitar, né, José Ricardo, esse potencial que a China tem, né, tanto de investimento quanto de inteligência, né? Sem dúvida. Volo, tem uma pergunta aqui do Flávio Frota, que eu vou direcionar a você. Como que vocês veem o investimento, claro, né, que todos os nossos panelistas podem complementar. Como vocês veem os investimentos no Arco Norte que mudam o eixo logístico para o escoamento da produção no Centro-Norte? Quais as oportunidades e os obstáculos para a nossa região? Para você, Volo. É o Flávio, né, que está perguntando? Flávio Frota, Agradecer a pergunta do Flávio. Eu não diria, Flávio, que muda. Eu acho que nós temos aqui um Brasil, um país continental, e nós precisamos ter vários corredores de exportação. Tá? O eixo São Paulo, Paraná, Santos, Paraná, é um eixo consolidado. Hoje, quando você coloca uma carga, ela já desce naturalmente para lá. Agora, nos últimos anos, o corredor para o norte, com saída lá por Santarém, pelo Porto de Itaqui, compondo esse arco norte, tem se fortalecido muito. O governo federal tem investido e desenvolvido algumas ações que, com certeza, farão com que nós tenhamos lá uma alternativa a mais de escoamento de produção e que aproxima, principalmente da China.
Então, é um desafio muito grande. Hoje, no governo federal, o governo Bolsonaro vai lançar no ano que vem, já conforme colocado pelo ministro, a licitação, o leilão lá da Ferrogrão. A Ferrogrão, ela vai fazer a ligação de Sinop até Miritituba. Então, nós teremos uma ligação ferroviária com a tendência de integrar com o norte, saída para o norte do país. Então, boa parte da produção do estado de Mato Grosso e da região deve subir para o norte. Nós temos aí a BR-163, que foi consolidada, inaugurada recentemente até também Miritituba. Então, boa parte da produção, para vocês terem uma ideia, o que saía para o Arco Norte aqui de Mato Grosso representava cerca de 5% a 7%, hoje quase 30%, quase 20% do que sai já sobe lá para o Arco Norte. A ferrovia Norte-Sul, ela vai interligar com São Paulo, mas também vai permitir uma espinha dorsal no centro do país, tá? Passando por Goiás, por Tocantins, indo até o Porto de Itaqui, no Maranhão. Carajás foi duplicado agora, nós temos que trabalhar para que não só transporte minério de ferro, mas que possamos também trabalhar e transportar outras alternativas de produto. Então, o Arco Norte vai se consolidar. É um processo, infelizmente, lento, porque falta no Brasil um planejamento consistente de governos que deem continuidade às ações do governo anterior para esse governo. Houve a continuidade, e por isso que nós tivemos a renovação da Malha Paulista assinada ontem, por isso que nós tivemos a concessão dada da Norte-Sul com investimentos que vão acontecer na ferrovia em Goiás e também em Tocantins. Tá? E essa continuidade é um dos elementos que nós precisamos trabalhar. Vamos supor, o governo Bolsonaro lança o leilão da Ferrogrão, amanhã entra um outro governo e senta em cima para não avançar, não pode acontecer isso. Então, nós temos que estar atentos, e daí a importância da interligação do setor produtivo, da classe produtiva, para poder fazer com que essas políticas públicas desenvolvidas tenham continuidade. São desafios muito grandes, mas, com certeza, essa aproximação sua, Flávio, do setor, para discutirmos esses pontos, vão estar também sendo discutidos ao longo da webinar nossa. Nós teremos uma que falará especificamente de outros corredores, e, com certeza, o Arco Norte está dentro do escopo que deverá ser tratado. Obrigada. Vou te explorar. Tem mais uma questão aqui para você. A gente tem muitos filiados da área varejista, né? E o segmento, até o Jarbas comentou, dentro desse novo normal, a gente tem visto um fortalecimento muito grande do e-commerce. Aqui no Paraná, inclusive, o governo do estado teve uma nova normativa, uma nova legislação que decretou teve um decreto que baixou o imposto. Tem algumas regras, inclusive, que chega a imposto de 1% para desenvolvimento do e-commerce aqui no estado. E essa diminuição tem uma necessidade de manter, a gente tem que diminuir os grandes estoques, né? Já as mercadorias passam a ser entregues nas casas dos consumidores. Com o segmento logístico, tem que avaliar esse estoque praticamente sobre rodas, né? Como fica essa questão logística, que os galpões têm que ficar cada vez mais dispersos, né? Como que você vê essa nova distribuição para o setor de varejista? Esse é um desafio muito grande para o setor. Cada vez mais, o setor do varejo vai trabalhar com menos estoque. Tá? Então, quanto mais ele girar rápido, esse vai ser o papel. Ninguém mais estoca, ficar com grandes estoques dentro da sua loja, dentro do varejo. E para conseguir fazer com que isso aconteça, a entrega do produto para chegar ao cliente é que vai ter que se tornar mais eficiente. Então, o desafio está onde? Está justamente na logística. Quando você adquire um produto, seja pela internet, seja de uma outra alternativa, você quer que esse produto chegue até você de uma forma rápida. E essa forma rápida, você tem variáveis, algumas de longa distância, como é o caso da ferrovia, tá? E outras de curta e média distância, que você vai atender com caminhões. Tá? Então, essa variável, em termos de logística, que são os elementos. Hoje, a logística tem um grande aliado, que é o que o Zé Ricardo colocou com muita propriedade, que a China está andando na frente de todo mundo, que é a tecnologia. Hoje lá é 5.0. Tá? Eu estava até conversando com o Evandro falou, não fala de 5.0, não tem. Eu falei, tem, já está acontecendo, nós estamos ainda
engateando em relação a isso. E essa tecnologia, aliado à logística, fará com que a logística se torne mais rápida. Você vai ter condições de analisar números com maior facilidade, você vai ter condições de garantir previsão de estoque para o distribuidor com maior facilidade, você vai ter a condição de fazer com que você defina qual é o melhor fluxo para garantir que o produto chegue de forma mais rápida, seja para o caminhão ou seja de outra forma até o cliente. Você vai ter um tempo médio menor, um lead time menor para você garantir que o distribuidor e o varejista também tenham o seu estoque regular para poder atender o cliente. Então, são variáveis que vão acontecer e, por trás de tudo isso, existe essa guerra fiscal, existe esse elemento fiscal que também precisa ser colocado em pauta para evitar que haja choque entre os estados e a competitividade seja saudável para todos os estados no país. Com certeza. Bom, passa muito rápido, a gente está chegando ao final desse nosso primeiro webinar. Gostaria que os senhores fizessem suas considerações finais. Como eu disse, hoje a gente abre essa pauta, né? A gente tem muito o que debater, a gente vai construir uma pauta propositiva para as próximas semanas. Gostaria que vocês fizessem suas considerações, começando por você, Jarbas. Eu acho que foi muito interessante, muito bom e muito rápido. Eu tinha algumas perguntas aqui, mas não vai dar tempo. E um dos temas que eu gostaria de falar, que vai influenciar muito a indústria, a logística nos próximos, é a indústria. A globalização, a abertura de economia, isso tudo era unanimidade, ninguém discutia. Com essa pandemia, a gente descobriu o seguinte: nós estamos reféns da China, Zé Ricardo, é uma verdade, né? Hoje o respirador está na China. O que a gente acredita que vai acontecer? Vai existir uma reindustrialização. O que vai ter? Por um lado, a China com muito dinheiro continua produzindo, vai ter essa reindustrialização. Existe um apetite da China em investir no Brasil, e lembrando que o Brasil ficou muito barato, né? Com a relação de 6:1 do dólar para o real, então ficou uma relação muito barata. Acho que era um tema muito bacana. A capacidade, o interesse de países externos investirem no Brasil. Então, o Zé Ricardo seria uma pessoa interessante, ter outros líderes aí que poderiam trazer esse tema. Investir na indústria, que, por sua vez, vai gerar negócios para a logística, né? Porque produzindo mais, você circula mais internamente. E obrigado, Elô, foi muito bom, muito bacana. E vamos para o próximo, né? E dar uma sugestão para quem está nos ouvindo, aí tem filiados das 4 unidades, mandem mensagens para a gente sobre o tema, ajudem a construir essa pauta. Então é muito bacana. Pessoas que vocês gostariam de ouvir aqui, temas que vocês gostariam de discutir, isso é muito importante, que nos ajuda a construir. Obrigado, boa tarde a todos. Zé? Obrigado mais uma vez aí pelo convite para participar com essas unidades aí, com tanto potencial, né, com esses empresários líderes de mercado do Paraná, de Santos, do Mato Grosso, e compartilhar meus conhecimentos e dividir um pouco junto com o especialista, né, em logística, que é o Francisco Vuolo, sobre essa questão. Falar sobre China é um tema intrigante, realmente o tempo voa, né, quando falamos sobre ela, e podemos observar aí diversas questões em que a China pode se tornar um grande parceiro do Brasil. O último parênteses que eu faço é a questão do e-commerce, que foi mencionada por um dos empresários. A China tem o Dia dos Solteiros, dia 11/11, que no ano passado, em novembro, né, dia 11 de novembro, em 24 horas vendeu 38,4 bilhões de dólares em um único dia, né? Dessas 24 horas, 1 hora desse e-commerce correspondeu a 365 dias de e-commerce no Brasil. Então, são esses números que intrigam, e esses números dizem muito sobre a experiência que a China pode passar e contribuir aí com o Brasil nessa cooperação tão profícua em diversos segmentos, e espero que eu tenha a oportunidade aí de participar novamente com as unidades do LID Paraná, Mato Grosso e também do LID Santos, nesses temas que podem auxiliar ou pelo menos esclarecer o empresariado brasileiro sobre as potencialidades que a China pode oferecer. Com certeza, você já é cativo aqui, já é do time. Obrigado. Evandro? Elô, muito satisfeito, e assim, com a certeza de que são muitos desafios e oportunidades na temática logística. Acho que nós escolhemos um tema muito bacana, intrigante, né? Os debates que começaram aqui, nós já vimos que tem muita coisa para ser tratada ainda, né? Então, acho que o desenvolvimento do projeto e o fórum
né, ali de unidade de logística integrada, com certeza vão contribuir de maneira efetiva para as ações, sejam dos nossos governos, seja da União como um todo, né, que envolvem, que vão impactar com certeza o empresariado, né, que é o que a gente se propõe a fazer aqui. Então, eu queria aproveitar esses minutos, agradecer imensamente a LOSC, e aí fazê-lo na pessoa do meu amigo Francisco Vuolo, né, que aceitou o convite, que está junto com a gente hoje aqui, desenhando esse projeto, né, ao Lide Santos, o presidente e amigo Jarbas, pela oportunidade, a iniciativa que nós já falamos, né, e a união das unidades em torno, né, de debates da relevância e importância de logística. Ao Lide Paraná, a pessoa da presidente, né, Elo Garré, que, assim, carinhosamente chamada por nós de Elo, né, desempenha de forma brilhante sempre os eventos que conduz. Te agradeço do fundo do coração, Elo. Você é responsável, né, pelo brilhantismo inicial, né, desse evento, desse projeto. Ao Lide China, né, seu CEO, Zé Ricardo, né, já nos desculpamos, né, Zé Ricardo, pelos atropelos, né, mas assim, estamos muito felizes que você faz parte do projeto, né, e vai caminhar conosco, porque a China realmente é imprescindível. Então é isso, gente, muito obrigado a todos, realmente saímos daqui entusiasmados, né, eufóricos, com a possibilidade de estender o debate até o fórum, e vamos em frente. Muito obrigado. Um abraço a todos. Vuolo, nosso mentor. Eu quero agradecer a você, Elô, agradecer o Evandro, parabenizar aí a participação do Zé Ricardo, o Jarbas, dizer que nós estamos atrelando esse nosso fórum, essa ação de logística, a uma palavra muito importante, que é desenvolvimento. Nós precisamos associar a palavra logística ao desenvolvimento, que eu acho que é o objetivo de todos nós, tá? Fazer com que a logística seja o grande instrumento para que o nosso país alcance os números necessários onde o cidadão seja o maior beneficiado. Nós somos esses instrumentos, seja por trem, seja por internet, seja por caminhão, seja por avião. Nós precisamos fazer com que o cidadão seja o maior beneficiado. Esse é o desafio e esse é o papel do LIDE, não só enxergar o aspecto empresarial como um todo, como resultado efetivo para cada um, mas principalmente fazer com que essa irmandade, essa união de esforços, propondo políticas, propondo ações e usando a política como instrumento, usando a logística como instrumento para que isso seja alcançado, sem dúvida, alcançaremos grandes resultados. E já estou preocupado, porque só de escutar um pouquinho o Zé Ricardo falar do LIDE China, cabe um capítulo só para ele, entendeu? Se escutarmos outros grandes lideranças, como o Jarba, como outros que virão para participar dos nossos webinar, nós temos que efetivamente fazer reuniões onde sejam bem mais pontuais, uma vez que a logística é extremamente ampla, é muito abrangente, e com certeza, a cada webinar que nós fizemos, um tema novo será, no mínimo um tema novo, surgirá como alternativa para a gente fazer novos eventos. Então, quero aqui dizer que é um desafio fantástico, eu estou muito satisfeito de poder participar, espero corresponder da melhor maneira possível e, com certeza, só conseguiremos resultado positivo se todos estivermos juntos, que é o que está acontecendo. Parabéns a todos, obrigado por essa tarde e a todos que estão nos assistindo. Por isso que vocês entendem agora que o fórum só não ia dar conta da gente tratar desse tema, né? Antes da gente encerrar, eu quero, né, mais uma vez fazer essa provocação que o Jarbas colocou, que todos vocês que nos assistem, né, e depois quem vai assistir esse material na sequência, que nós vamos compartilhar nas nossas redes, podem nos provocar as unidades, sugerir pessoas, sugerir temas, temas para esse debate, que a gente vai com certeza estar contemplando nessas temáticas nas próximas semanas. Antes de encerrar, eu gostaria de agradecer ao nosso mantenedor de gestão aqui do LIDE Paraná, Renault do Brasil, aos nossos patrocinadores e apoiadores, o Grupo RDP, a Rede Loja Cora, Valor Investimentos, a Gear Up e ao BRDE, marcas que acreditam no poder de mobilização do LIDE e viabilizam as nossas agendas. Agradeço mais uma vez os nossos debatedores, a todos vocês que nos acompanharam nessa tarde. Peço que fiquem atentos às nossas redes sociais, que nas próximas semanas a gente vai divulgando todos os nomes que vão compor esses webinários e o nosso fórum, que vai ser o grande ápice dessa discussão sobre logística. Muito obrigada.
Fiquem com Deus, quem é líder participa. Um abraço a todos, tenham um ótimo final de dia. Um abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.